Boa tarde a todos. É um prazer aí compartilhar com vocês. Chamei alguns convidados especiais. Eu sou a Giovana Dimitrov, farmacêutica. Trabalho aí há 20 anos no grupo Acifarma e trabalho com marca própria há 15, tá? Sou responsável por 47 marcas, 900 SKUs, mais de 900, né, do grupo Acifarma, e que depois a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir com que cada participante, Você pode passar, Neide, para mim? Posso. Para cada um dos participantes aí se apresente, né? Dilson, pode passar? Comecei às 4 mãos, é isso? Isso, agora dá um... Boa tarde, sou o Dilson Nascimento, eu tenho 30 anos de mercado de cosméticos, nutracêuticos e produto para a saúde. Trabalho na Nutriex e aqui a gente já tem um histórico de marca própria, trabalhando com laboratórios, indústrias farmacêuticas, indústria de cosmético e com a Acifarma. Obrigado, Dilson. Próxima tela. Tiago. Eu sou gerente de marcas exclusivas na Demil Varejo Farma, do grupo Profarma. Tenho 10 anos de experiência de mercado farmacêutico, 7 anos com marca própria, com marca exclusiva dentro do grupo e com mais de 400 produtos desenvolvidos. Ótimo. Obrigado, Tiago. Tiago, eu sempre chamo pessoas, né, próximas, bons concorrentes, é ótimo ter. Né? Obrigado, Tiago, por ter aceitado. Luísa. Boa tarde a todos, eu sou a Luísa, trabalho há 15 anos no varejo. Desses 15 anos eu trabalhei 16 anos na Panvel e em 2018 eu e uma ex-colega minha da Panvel também, a gente criou a LT Marketing Varejo, uma consultoria focada em assessorar o desenvolvimento de produtos próprios, né, marcas próprias, e também a gerenciamento por categoria. Então, a gente hoje é o elo que conecta essas duas pontas aí do negócio. Um prazer estar aqui hoje também discutindo esse tema realmente bem importante para a cadeia. Obrigada, viu, Luísa? Obrigada mesmo. Próximo. Boa tarde. Boa tarde, Giovana, a todos. Meu nome é Maurício, eu sou gerente comercial marcas próprias da Flexicotton, uma das primeiras empresas do nosso país especializada em marca própria. A gente tem hoje projetos ativos com as maiores redes farma e alimentar do país, alguns projetos de industrialização também, e realmente é uma empresa que o core dela principal é marca própria e terceirização. A gente vive disso, é um negócio estratégico para nós. É um prazer estar aqui, espero poder contribuir também nessa semana que a gente está discutindo, super rica, sobre a marca própria no nosso país e no mundo. Obrigada, Maurício. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo Freitas. Primeiramente, agradeço a Neide e a Giovana pelo convite. Mais uma vez aqui, é um prazer realmente estar com todos e dividir conhecimento. Eu tenho 30 anos de experiência no varejo, desses 30 a 25 anos fazendo marca própria e marca exclusiva, aí com o Maurício, desde lá de trás, da época de Bom Preço, 1994, depois CES Supermercados, GPA, e há 6 anos eu tenho minha consultoria, onde eu assessoro vários varejistas do segmento alimentar e do segmento farma, incluindo a doutora Giovana aqui da Acifarma há mais de 4 anos. Obrigada, Rodolfo. Gente, você pode passar? E você já me conhece, né? Faço parte, né, do grupo Acifarma. Aqui eu coloquei Acifarma / Intercrom, tá? Porque a gente vai, a partir da semana que vem, dia 24, a gente vai estar lançando, né, a Intercrom SA, é uma empresa que vai fazer a gestão de marcas da Acifarma. Né? Então, por isso que eu coloquei, né, a Acifarma / Intercrom. Né? Mas, pode passar. Para que a gente possa começar, a ideia de falar desse tema é extremamente importante, né? Que cada vez mais as marcas próprias, elas são marcas.
né? São marcas. Então, com os desafios que todo mundo tem de desenvolver uma marca, mais as particularidades do que é fazer marca própria, tá? Marca própria, marca exclusiva. Então, não é que é mais fácil, é um pouco mais difícil, né? Então, pode passar aí. O pessoal, às vezes, não tem uma ideia de tamanho, dimensão. Essas são as marcas das fábricas, tá? Essas são as marcas. Então, vai ter mais de 47, mas marcas mães a gente tem 47. Fora marcas que a gente ainda não está usando e vai usar, enfim. Então, imaginem só, né, a gestão de todas essas marcas, com 43 fornecedores diferentes, mais de 900 SKUs, né? Então, é um desafio à parte, né, e que dá bastante resultado. Pode passar? Coloquei só um resultado aqui nosso, porque saiu hoje, tá? O de outubro. Então, esse é um produto nosso, do top 100 lançamentos, né, da Equiver. A gente está em número, aqui em setembro, número 33, e agora, em outubro, número 28, tá? Do top 100 Brasil, né, de lançamentos. Então, imagina só, vendendo só em 750 lojas, a gente consegue ter esse resultado, né? O ano passado, nós fizemos 202 milhões de resultado, e esse ano a gente espera bater 300, tá? Então, a pandemia ajudou bastante, né? Isso foi bom. Então, baseado nisso, baseado nos desafios de fazer, né, marca própria, que os desafios são do varejo e os desafios são das fábricas, então, eu elaborei algumas perguntas para que todos pudessem participar, né, os meus convidados aí, que são pessoas que eu tenho afinidade, né, quem trabalha no varejo acaba tendo os mesmos problemas, e o pessoal da industrialização das fábricas também tem as mesmas dificuldades. Então, a primeira pergunta aí, pode passar? Por que começou a fazer marca própria? Né? Se teve influência de algum outro país ou não? Em especial, por que eu comecei a fazer marca própria? Porque a gente viu um nicho de mercado, viu que era uma oportunidade, né? Fazer produtos com a própria marca ou com marcas exclusivas, talvez fosse um diferencial competitivo entre as nossas redes. Hoje são 12 redes que compõem o meu grupo, tá? Então, a gente achou isso interessante. Então, na época, a gente tinha como exemplo, né, grandes varejistas, a Panvel era um desses exemplos, e a gente achou melhor começar a desenvolver. No nosso caso, nós começamos a fazer filtro solar, tá? Foi o primeiro produto que a gente começou. Então, foi por isso que nós começamos, e de 15 anos para cá, a gente está tendo bastante resultado aí, né? Nós combinamos que a primeira pessoa a responder seria o Dilson, tá? Sou eu. Dilson, por que você começou a fazer marca própria? Na verdade, eu atuo sempre na área de desenvolvimento, na área industrial, desde que eu comecei lá, mais ou menos 30 e poucos anos atrás, né? A minha primeira experiência profissional, eu fiquei 10 anos na L'Oréal, no Rio de Janeiro, na indústria, na parte do desenvolvimento, e logo depois eu fui para uma empresa de capital nacional, também no Rio de Janeiro, onde a gente teve a oportunidade de atender Panvel, uma linha mais voltada para a linha capilar. A gente atendia Farmais também com linha capilar, alguma coisa no Carrefour, porque a gente também tinha um licenciamento de uma marca Miruja da Espanha à época, e a gente fazia parte do Carrefour com alguns produtos que eram da Miruja. Então, primeiramente, por que começou? Não foi uma busca da empresa na qual eu estava na época, e sim de nossos clientes, né? Então, os nossos clientes que procuravam, já que a gente atuava no mesmo mercado, e nos procuraram, no caso de naturais, de Farmais, na parte das sendas também. Então, todos eram clientes nossos que nos procuraram. E a segunda parte da pergunta, que é a parte da influência, né? Como eu comecei informando, uma das grandes influências que nós tivemos na época foi por causa do trabalho na L'Oréal ser uma empresa francesa. Naquela época, a França já tinha bastante produtos de marca própria. E trabalhávamos nessa empresa de capital nacional no Rio de Janeiro, a parte do marketing, a indústria, desenvolvimento, foram praticamente assim umas 12 pessoas juntas que nós fomos para essa empresa, não no mesmo momento, mas em momentos próximos. Então, essa parte da influência, sim, foi influência do mercado francês de marca própria, era até a base que nós utilizávamos no desenvolvimento dos produtos. Obrigada, Dilson. Luísa, e aí, como é que você entrou nesse mundo?
Bom, contando um pouquinho da minha experiência, eu, na verdade, já vinha com uma carreira dentro da Panvel, na área de marketing, né, quando eu assumi a gestão das marcas próprias. A marca própria na Panvel, ela existe desde 1989, né, então, uma época onde o segmento de farmácia ainda estava em caminhos diferentes, né, nós tínhamos, na época existia um diretor, o Luiz Antônio, que foi inovador e trouxe até o primeiro item de marcas próprias na Panvel foi fraldas infantis, né? Então, assim, nos 4 anos que eu fui gestora da área de marca própria da Panvel, a minha responsabilidade era em torno de 500 itens na época, né? E a minha responsabilidade era muito grande porque a gente passou naquele momento por um momento de renovação, de reposicionamento das marcas, de renovação das embalagens, né? Então, readequação também, porque a Panvel é muito forte nas linhas de cosméticos, né? Nas linhas de produtos corporais, nas linhas de hidratantes, né? Produtos para pele. E existia uma duplicidade, às vezes, mesmo dentro de uma marca própria, a gente tem que cuidar para não ter a questão de posicionamentos conflitantes, né? E existia isso em algumas delas. Então, a gente fez todo um trabalho de reposicionamento, de renovação desse portfólio. Então, foi um desafio bem interessante, né? Então, a gente também deixava de olhar só para a parte dos cosméticos, né? Trouxe mais forte também a parte de produtos que a farmácia não deixa de ser destino, né? Então, a gente fez todo esse processo de renovação. Então, foi um desafio bem grande, foram 4 anos em cima dessa gestão. E a gente sempre teve como inspirações outras redes de farmácias e principalmente de fora do país, né? Porque a Panvel aqui no Brasil era uma referência, né, para o mercado. Hoje a gente vê outros players muito fortes no canal Farma, como desenvolvendo a marca própria, né? Então, a gente buscava muito a questão de Boots, a questão de Walgreens, CVS, então que a gente se inspirava muito em trazer também oportunidades para o mercado brasileiro. Então, essas foram as inspirações naquele momento, quando tudo começou. Muito bom, Luísa. Como é que entrou aí no mundo de marca própria? Então, vamos lá. A Flexicotton, ela iniciou suas atividades no Brasil em 97, e ela nasceu essencialmente para fazer marca própria. Então, foi realmente uma das primeiras, se não a primeira empresa a nascer no nosso país com esse foco para atender o varejo com marcas próprias exclusivamente. Já respondendo a segunda pergunta, sim, teve uma influência de um grupo francês, porque quando a Flexicotton foi constituída, foi uma joint venture entre uma empresa, um grupo nacional, e um grupo francês que é especialista em marcas próprias, é uma referência mundial no nosso segmento, e realmente foi com esse objetivo, de desenvolver esse mercado. O que foi visto na época? A categoria que esse grupo francês atua, que é a mesma que a gente atua aqui no Brasil, em boa parte dos itens a gente percebeu isso na época, aliás, que havia pouca aderência de marca na cabeça do consumidor. Por mais que existam marcas de referência, é um tipo de categoria de produtos que a gente percebe que o consumidor está muito aberto para experimentar outras marcas, ter outras experiências com produtos. E aí se começou a desenvolver o mercado. Quando eu entrei em 2006, já havia um mercado consolidado de itens tradicionais, de itens que, digamos assim, que seguia a marca de referência, mas daí começou o desafio, a partir desse ano, em lançar produtos inovadores, que não havia marcas de referência. E daí foi uma experiência nova, que é falar de marca própria, algo que o varejo, em parte, não conhecia bem, mas falar também de produtos que não existia uma marca de referência. E aos poucos esse trabalho foi dando certo, e hoje boa parte, a maior parte do faturamento até da Flexicotton é focado em produtos que nós fomos os pioneiros, fomos os precursores do nosso mercado. Então, realmente é uma empresa que nasceu para trabalhar com marca própria no país, numa época ainda que se falava muito pouco, quando se pensava em desenvolver marca própria só com commodity, ou produtos muitas vezes alimentícios de grande volume, mas com o tempo a gente viu que o mercado foi amadurecendo e também desenvolvendo soluções inovadoras, como a própria Luísa comentou, a Panvel ainda é uma referência, hoje tem sim outras referências também, a própria Cifarma, a Profarma, mas esse trabalho de inovação na marca própria a gente viu que foi acelerando, foi aí que a gente se encaixou bem e conseguimos desenvolver o nosso negócio. Ótimo. Rodolfo, e aí? Bem, eu comecei, na verdade, marca própria em 94, explicando para vocês, eu sou marqueteiro de formação, eu comecei na indústria,
a minha grande escola foi a Unilever. Então, quando eu fui para o Bom Preço, na verdade, eu procurei implantar o conceito desde aquele momento, né, 25, 26 anos atrás, o conceito das melhores práticas de uma grande indústria multinacional. Claro, adaptando isso para uma realidade de varejo, né? Não faria sentido ter uma estrutura gigantesca como uma Unilever, como também não faria sentido nenhum a gente ter fábricas, mas a gente procurou levar todo o conceito de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de formulação, desenvolvimento de embalagem, conceito, marketing, ações de trade marketing desde aquela época, ou seja, acreditando que a marca, como a doutora Giovana falou, teria que ser tratada como as melhores marcas do mercado. Inclusive, eu lembro que o mote de comunicação da marca Bom Preço era Bom Preço, a qualidade das melhores marcas. E a principal influência que eu tive naquela época foi da rede canadense, que é líder até hoje, que é uma empresa que quase quebrou do ponto de vista operacional, e graças ao lançamento de marca própria, ela se tornou não só referência, retomou a liderança, e hoje, até hoje, ela é líder do mercado canadense, que é a Loblaws, e a marca naquele momento, né, que era a referência, era a President's Choice, né? Inclusive, cheguei a visitar a sede da Loblaws umas 3 vezes lá em Toronto, né? Então, essa foi a minha principal influência. Lógico, depois, ao longo do final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente começou a olhar muito mais a referência para o mercado europeu, né, até um mercado muito mais maduro, até do que o próprio mercado norte-americano ou canadense, e olhando referências principalmente na Inglaterra, onde eu tive a chance de terminar o meu MBA e fazer um estudo bastante profundo pelas principais cadeias inglesas. Então, eu diria que aí foi uma combinação do que havia de melhor, principalmente na Inglaterra, com essa vivência de Canadá, e depois, quando o GPA se associou ao Casino, aí a gente foi também para um estudo bastante profundo, como já foi colocado pelo Maurício, no mercado francês. Ótimo. E, Thiago, como é que você entrou aí para o mundo de marca própria? Bom, eu entrei junto com a Demil, e o motivo da gente entrar foi 11 meses depois da Profarma entrar no varejo e formar a Demil Varejo Farma através de aquisições. Então, foi aquele momento onde um grande grupo entra num novo negócio e identifica quais são as oportunidades, quais são os cases de sucesso. E aí, mais uma vez, eu vou falar de Panvel, para completar o ciclo aí de todo mundo citar Panvel. Vou citar um pouco mais, porque o meu motivo de entrar foi exatamente esse, foi olhando o case Panvel, e foi o que me deu todos os rumos. A gente começou seguindo todas as referências, quais eram as categorias que mais davam, com quem faziam design, quem já tinha passado por lá. A gente conhecia muito de mercado farmacêutico, pouco de varejo, então a gente se cercou de todo mundo que já conhecia de marca própria e que já tinha alguma relação com o grande case Panvel, e a gente foi montando ali o nosso conteúdo, o nosso know-how. A gente começou focando nos mesmos sucessos da Panvel. Com o tempo, a gente descobriu que não funcionaria a mesma coisa para a gente. A Panvel é outro mundo, ela tem um cenário que permite isso, não era o caminho para a gente. E aí, 1 ano e meio depois, a gente encontrou o próprio caminho, a gente encontrou a identidade da nossa marca própria, nossos próprios objetivos, e daí a gente começou a seguir, mas como começou, foi 100% Panvel. É bom ouvir isso, né? As referências são muito parecidas, e o legal é saber que depois de um tempo a gente tem que seguir um caminho próprio, né? E nada melhor do que os números para mostrar o que está certo, o que está errado, e cada um tem uma particularidade, tá? Tem uma forma diferente de trabalhar. Como segunda pergunta, pode passar, Neide, por favor? Imaginando o papel de cada um nesse processo, né? Um que fabrica, o outro na gestão, que faz a venda, né? Quais as maiores dificuldades, né, que a gente tem nessas 4 mãos, nesse mercado em geral? Eu acho que hoje, se eu tivesse que falar qual que é o principal problema,
não é nem o meu problema, nem o problema do produtor. Acho que é uma coisa muito comum, tá? A embalagem, para mim, é um caos. Né? Embalagem, eu não aguento mais, né, falar de embalagem, né? Embalagem de plástico, embalagem de papelão. Então, esse é o caos atual, mas eu já tenho tido esse caos há bastante tempo, tá? Então, minha principal dificuldade hoje é a embalagem. Falta de embalagem, né? Que é a embalagem, não tem embalagem, né? Antes a gente já tinha uma dificuldade de embalagem, mas era uma questão de quantidade, né? Produção, lote mínimo. Era um problema, mas não era um caos. Hoje é um caos, tá? Hoje é um caos geral aí para nós. E previsão, né? Previsão, para mim, também é um grande problema. Quando a gente coloca, geralmente falta, né? O Dilson aí, acho que é meu principal, a gente conversa muito sobre isso, né? É bom e é ruim, né? A gente faz uma estimativa e todo ano, feliz ou infelizmente, a gente não consegue acertar, tá? A gente está fazendo uma previsão de 100% de crescimento, né? Deu 200 e pouco. Tá? É bom e é ruim, né? Vai faltar, óbvio, né? Então, essa acho que é as principais dificuldades. O varejista ainda não sabe, a gente não tem essa ideia que não é pastel, né? Pastel você pede, frita na hora, chega daqui a pouco. Né? Quando a gente faz uma previsão de demanda, você tem que imaginar que são 60 dias para chegar a embalagem, mais 30 dias para fazer a produção, mais pelo menos 15, 30 para chegar a mercadoria no ponto de venda. Então, colocando tudo isso numa escala, né, a gente ainda sofre um pouco em relação a isso. Tá? Então, esse aqui é meu principal problema. E aí a gente vai continuar a conversa novamente aí conforme a outra ordem. Dilson, e aí? Qual que é a principal dor aí? Qual que é a principal angústia? Doutora Giovana já passou por muitos problemas comigo. Na verdade, eu vou ultrapassar um pouco o Maurício, porque o Maurício é um pouco diferente da gente, da Nutriex. A Nutriex tem 5 fábricas. Então, ela tem uma fábrica de produtos cosméticos, de indústria, uma fábrica de nutracêutica, produto para a saúde, uma farmácia de manipulação e também no grupo uma indústria farmacêutica. Então, eu acabo perpassando por todos os problemas que todas essas indústrias têm para atender, no caso, marca própria. E tem um segundo agravante, porque quando você é uma empresa somente de marca própria, você tem um estoque realmente só voltado para a marca própria. E no nosso caso, nós temos os nossos produtos e temos os produtos de marca própria, e que a gente tem muito interesse em atender marca própria, né? São grandes parceiros nossos. Os maiores problemas que eu já vivenciei e continuo vivenciando são exatamente, vou só aprofundar um pouquinho mais o que a doutora Giovana já falou. A gente inicia tentando fazer um forecast, né? Para que a gente consiga colocar pedido, fazer aprovisionamento com os fornecedores. Já estou há bastante tempo com fornecedor no Brasil e fora do Brasil. Conheço bastante de todas as categorias, cartucho, bisnaga, frasco, tampa, blister. E a gente também tem um segundo problema, que é o respeito ao pedido colocado. Então, a gente coloca um pedido, respeita o lead time do fornecedor e, invariavelmente, na grande maioria das vezes, a gente não consegue ter acuracidade nesses prazos. Então, o que acontece, não só nos produtos de marca própria, mas também nos produtos de marca, é que você tem descompensado dentro do mês. Então, você programa por semana, você quer os itens para chegar na primeira, segunda, terceira e quarta semana, e por causa do atraso de fornecedor, às vezes eu tenho a bisnaga da doutora Giovana e o cartucho chega na última semana. Então, você tem uma gama de fornecedores no Brasil e fora, com problema de entrega, e às vezes acontece um doce problema, igual a doutora falou, que a gente programou um crescimento de 100% e crescemos 230%. Então, você conseguir hoje absorver essas variações é um problema muito grande. Esse ano, para prejudicar a gente teve o problema da pandemia. Então, hoje, eu tenho falta de caixa de papelão, uma coisa ilógica para isso acontecer. Mas a desculpa é que foram utilizadas no produto para fazer entrega no porta a porta. Depois eu tenho problema com cartão. Por que eu tenho problema com cartão? Porque os fornecedores de cartão com dólar a quase a 6 preferem exportar o cartão do que ficar no Brasil.
Aí você vai para o polietileno e polipropileno, além dessa parte da exportação, que é a Braskem, que é monopólio no Brasil. Você teve também 2 problemas nos Estados Unidos, que ela fechou as plantas que ela tinha próxima do Texas. Uma ia entrar no início de setembro e tiveram, se eu não estiver errado, 20 vulcões, 20 problemas meteorológicos lá. Então, atrasaram a entrada das 2 fábricas da Braskem nos Estados Unidos quase 30 dias. Então, hoje eu não tenho caixa de papelão, eu não tenho cartucho, eu não tenho polietileno, não tenho polipropileno, e as matérias-primas, muitas delas ficaram na China por problemas que hoje a gente tem, até também por causa da pandemia, a gente pega custo de frete 10 vezes maior do que a gente tinha. Então, houve uma grande confusão no mercado, e tem uma outra coisa que acontece que acho que é natural, a gente fez isso em casa, né? A pessoa aparece na televisão faltando arroz, você compra 10 quilos, vai durar 6 meses. Então, foi o que muita gente fez. Muita gente tinha uma demanda lá de 100 mil tampas, o pessoal falou, não tem polipropileno, a empresa tinha caixa, foi lá e comprou 4 vezes o que ela precisava. E isso foi desbalanceando o mercado. Então, esse é um problema que a gente sempre tem, o forecast. O segundo, o aprovisionamento, né? A gente ter os fornecedores e que eles respeitem as datas. E uma outra coisa que eu coloquei aqui no final, que acho que todo mundo perpassa por isso também, é a vigilância sanitária que a gente tem no Brasil hoje. Então, eu tenho cosmético, produto para a saúde, nutracêutico, medicamento, cada um com uma legislação. Então, às vezes a gente faz o que a doutora falou, vamos comprar uma quantidade maior, a gente compra para 6 meses. E se esse produto não vender em 6 meses e a legislação alterar, porque isso acontece, número de registro, número de processo que aconteça, daqui a pouco você tem que desmobilizar uma quantidade grande de embalagem. Então, a gente tem, dentro do Brasil, problemas que, no meu modo de ver, a gente só consegue melhorá-los com a coracidade maior do varejo, o varejo aprender a ter uma coracidade maior, e a gente melhorar os nossos níveis de estoque, seja dentro do cliente, seja... Eu sei que estoque custa dinheiro, de 3 formas: dinheiro para comprar, dinheiro para aprovisionar e dinheiro para armazenar. Ok, mas para a gente conseguir prever um crescimento de 100 e chegar a 230, a gente não consegue fazer isso se a gente não aumentar os níveis de estoque, ou de ter um fornecedor 100% seu, que acho que não é o caso de praticamente nenhum. Então, esse ano, para mim, foi muito atípico, a gente tem problema de todos os lados. Não tem PVC para blister, porque a gente... bom para quem tem isso no seu mercado, venda de ivermectina, hidroxicloroquina e outras, acabaram com alumínio e acabaram com PVC. Aí o pessoal começou a ver que está acabando, comprou e estocou. Então, tem muita gente estocada e gente que não tem. Então, a gente tem muito problema de embalagem, realmente. Isso já acontecia, mas esse ano piorou um pouco. Espero não ter passado no meu tempo aí, desculpe os demais. Não, com certeza a angústia é de todos, né, em relação a isso. Interessante saber que algumas indústrias estão solicitando mais as caixas de embarque, eles estão pegando de volta, tá? Eles estão pedindo com esse apelo, eu estou te entregando mercadoria, mas eu quero a caixa de embarque de volta, tá? Talvez isso seja uma solução parcial, tá? Luiz, okay. E aí? Bom, eu queria trazer uma reflexão assim, um pouco mais ampla desse processo, né? Até pela minha experiência de ter sido gestora, né? numa grande rede, com um portfólio grande de produto, e hoje, como consultora, então, olhando o mercado de uma forma diferente, a minha reflexão com relação a essa pergunta é com relação à parceria, assim, a enxergar cada projeto de uma forma diferente, tanto do varejista como principalmente do fabricante, né? Ao meu ver, acho que a gente tem que pensar quase que numa coparticipação, assim, pensar que são parceiros estratégicos e que o desenvolvimento ele não tem que partir de um só lado, né? Porque às vezes tem também varejistas que nem sabem como começar, né? Só pensam que precisam ter a marca própria, né? E acabam não trazendo a relevância certa para o assunto, acabam também alocando esse tema dentro da empresa em áreas que são áreas que não deveriam estar envolvidas, né? Então acaba tendo uma dificuldade maior de desenvolvimento.
Por outro lado, as indústrias elas precisam também ter um olhar estratégico de não serem apenas aquelas que vão receber os pedidos, desenvolver os produtos e entregar para o seu cliente, né? Eu acho que elas precisam ter um olhar de mercado, né? Elas precisam ter um entendimento melhor de cada segmento do seu cliente para trabalhar junto, sabe? Porque eu acho que eu vejo assim marca própria, principalmente a gente fala muito também, né, que marca própria precisa crescer no mercado brasileiro, a gente precisa ganhar participação. E eu acho que a gente só ganha juntos se os dois pilares estiverem bem estabelecidos, sabe? Tanto o varejo entendendo bem o seu papel, né? Entendendo bem a sua estratégia, né? E o fabricante entendendo desse mercado, entendendo da oportunidade, não só enxergando como se fosse uma galinha dos ovos, né? Então, eu acho que tem que ter eu vejo muito forte assim essa questão desse elo entre essas duas pontas muito fortes, né, como participação mesmo para o processo todo de marcas próprias darem certo, né? Eu acho que tem uma questão também que é importante assim que é um ganha-ganha, né? Não dá para pensar só um lado como ganhador da história. Então, essa é a minha contribuição. Com certeza, Luísa. Eu gosto muito. Uma vez eu ouvi de um consultor, tá, falando que o que você, varejista, representa para o seu fornecedor. Tá? Eu, para a Procter, não sou ninguém. Tá? A Feira do Público, não sou ninguém. Agora, eu, dentro do grupo, tá, da FlexCotton, da Nutriex, o que eu represento? Tá? Da CCM. Então, com certeza, esse fornecedor vai me dar muito mais atenção do que qualquer outro. Então, eu vou representar muito mais, isso acaba ficando mais interessante. Né? Maurício. E o ponto só importante, complementando, além disso, o quanto eu sou importante, é também dentro da empresa, né? Dentro do varejista, né? Todos comprarem a ideia, né? Não é a marca própria, não é algo que um departamento decide, uma pessoa decide e ela é lançada, né? Eu acho que toda empresa tem que comprar a ideia e todos têm que acreditar, porque também, senão é um projeto que quase que nasce morto, né? Então, também isso é bem importante para a coisa acontecer. Sem dúvida. Maurício, e aí? Um complemento, pode, doutora? Fala aí, Gilson. Porque, na verdade, uma coisa que a Luísa tocou aí, que é importante, que eu já vivenciei e acontece muito, é o core, né? Seu core era só vender. Você era uma distribuidora, vamos dizer assim. E aí você passa a tratar que você é uma indústria. Mesmo que você compre do terceiro, você é uma indústria. Você industrializou. Então, você tem uma diferença grande dentro das empresas, que isso é uma coisa que é muito importante que a Luísa tocou, que é a parte da cultura. Você era uma pessoa que vendia, então não importava muito o que você vende. E daí hoje você passa a vender uma coisa que é sua, é um produto seu. Esse entendimento dos dois produtos tem que ser uma coisa bem divulgada e entendida dentro das instituições, porque isso acontece. Você tem, sim, uma parte, que é a parte do grupo que trabalha com marca própria, que pede o produto, a gente desenvolve o produto, entrega o produto, e você vê, às vezes, que a exposição do produto naquele ponto de venda, no próprio ponto de venda do cliente, ele é aquém de alguém que ele comprou. Então, há, sim, de se ter uma mudança cultural dentro das empresas, né? Desculpa tomar o tempo da Luísa. Querer, né? Não basta só querer fazer marca própria, tem que acreditar nela, né? Perfeito. Senão não dá certo. Exato. Pessoal, Desculpa, Giovana, pode falar. Deixa você. Tá bom. Acho que é perfeito que, da forma que a Luísa colocou, o Gilson também, a questão da marca própria, acima de tudo, tem que ser desenvolvido como projeto. Você não está falando de produto. O produto é uma consequência, apenas uma parte do processo. Quando você vai desenvolver o trabalho de marca própria, a própria rede, não só a rede, a indústria também tem que entender que é um projeto. E realmente é uma carência que a gente sente. Muitas vezes, a Luísa fez uma observação interessante, que a rede às vezes procura a gente como indústria e diz: eu tenho que lançar a marca própria. Por que você tem que lançar? Porque o meu concorrente lançou. Porque o diretor pediu. Não, o diretor gostou. A esposa do diretor achou legal. Então, isso, graças a Deus, a gente ouve menos hoje em dia, mas ouvia muito no passado. Isso está diminuindo a frequência, mas ainda acontece. Quando isso acontece conosco, a gente pensa o seguinte: a gente chega para o cliente da seguinte forma: vamos fazer o seguinte, você desenvolve um projeto primeiro, o conceito de marca própria,
por que vai ser importante para você como negócio, qual é o desenho da marca própria que melhor vai se encaixar no seu negócio. A gente pode ajudar informalmente com isso, ou tem profissionais no mercado para isso, como tem a Luísa, como tem o Rodolfo, por exemplo, tem outros profissionais que estão aí no mercado para isso. Desenvolva um projeto. Faça um projeto bem feito, de acordo com o teu negócio. Então, é isso que a gente fala muito. E já aconteceu de clientes que queriam desenvolver uma ansiedade muito grande, mas sem ter construído nada, a gente parar e depois voltar a falar depois de um ano. E daí sim começar um projeto bem feito e o cliente dizer para a gente, poxa, que bom que a gente puxou um freio e procurou primeiro desenhar o que a gente queria fazer. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Tem essa situação que foi colocada da pandemia, eu entendo que é um ponto fora da curva, uma hora nós vamos ter que se acomodar numa situação com algum grau de estabilidade, mas, de fato, hoje a gente tem essa situação excepcional de falta de insumos. Isso é muito grave, só que essa situação levantou um problema que é contínuo, que a gente tem alguns clientes que acaba acontecendo uma oscilação muito grande de volume de compra, que às vezes até quer propor alguns volumes, uns picos de compras para a indústria, e a gente vê o seguinte, para a marca própria tem que tomar um pouco de cuidado. Picos de compras com a marca própria, que depois não vai comprar nada no mês seguinte ou no outro, é bem delicado quando se fala de uma empresa como a nossa, que tem 40 clientes de marca própria e mais de 500 SKUs. É muito difícil se planejar dessa forma. Então, eu acho que a pandemia acabou deixando isso mais latente, mais forte, essa necessidade de ter um plano também de compras, um forecast mais bem desenvolvido, quando é possível ter, e buscar realmente para um crescimento orgânico. O crescimento orgânico na marca própria funciona melhor. E agora, com essa situação da pandemia, todo mundo tem que ter a mente aberta, né? Como a Giovana falou da questão de logística reversa de caixa, nós estamos tentando fazer isso. Tem clientes que estão recebendo bem, outros, não vou culpar também, levantar como uma simples crítica, mas eles vêm com um conceito anterior à pandemia. Ah, mas espera aí, a caixa eu estou usando. Não, mas a caixa eu preciso para encaminhar para as minhas lojas. Assim, pessoal, é uma situação excepcional, a gente precisa buscar um outro caminho. Ou a gente fala, ó, não vou ter caixa de embarque, vai ser fardo. Então, esse produto a gente vai tentar fornecer em fardo. Em fardo eu não quero. Não, mas a outra opção é eu não te fornecer. Porque não é uma opção nossa não ter a caixa. Então, ter a mente aberta, entender o momento que a gente está é fundamental. Mas acho que o grande ponto é esse. A Luísa colocou isso muito bem, o Dilson complementou. É entender toda a cadeia, entender que marca própria é projeto, não é simplesmente um produto que vai se colocar de qualquer forma no mercado. Basicamente isso. Perfeito, Maurício. Neide, tem um chat aqui para mim, por favor. Pessoal, eu tomei a liberdade de fazer um resumo desses meus 25 anos, né? Eu, como a Neide, que começamos um pouco mais cedo do que a maioria, mais jovens, né? Junto com o Dilson lá, a gente já viu o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que vai dar errado, a gente já bateu cabeça. Então, apesar do tempo curto, eu procurei fazer um resumo para vocês, até quem está aí no computador pode dar um print screen, ou quem está no celular tira uma foto, né? Não vou passar por tudo, mas acho que começa onde a Luísa colocou, né? A falta de cultura, né? Muitas vezes a empresa não tem a cultura de marca própria, a visão de curto prazo que todos os varejistas, principalmente, buscam o resultado para ontem, não funciona para a marca própria. Ontem o Frank colocou como deve ser desenvolvido um projeto, né? Um projeto de marca própria, por mais milagre que a gente faça, ele não nasce na noite para o dia, ele no mínimo leva quase um ano da concepção, ou deveria levar quase um ano da concepção ao lançamento. Então, isso é muito importante, né? Precisa estabelecer isso desde o topo da companhia, essa visão, essa cultura, até o repositor, até o balconista. Por exemplo, no mercado farma, que a gente atua aqui com a Giovana, no mercado que a Luciana ontem colocou na RD, tem que chegar no balconista, na operadora de caixa. A marca própria tem que estar em todas as áreas da empresa, todo mundo tem que conhecer o produto. Antes de chegar o produto na loja, você tem que levar o produto para dentro de casa, trabalhar o endomarketing, trabalhar o trade marketing. A área comercial tem que entender, muitas vezes, que a marca própria, como a gente vivenciou muito lá atrás, a marca própria não é competidor da Procter & Gamble, da Nestlé, da Unilever. Ela vem a formar
né, a estratégia da categoria, você tem que olhar a sua categoria, quando você vai lançar a marca própria, quem vai sair de linha, quem vai ficar tem que fazer o papel por posicionamento de preço. Então, isso que a gente procura muitas vezes ajudar. Eu brinco com a Giovana, eu falo, Giovana, em vez de você lançar 200, 300 SKUs esse ano, vamos fazer um trabalho de enxugamento de linha das marcas dos fornecedores, inclusive. Tem fornecedor de marca própria, isso, a Flexicotton com o Maurício, lá atrás com o Etienne, viu? Não fazia sentido ter a marca da Flexicotton se o negócio da companhia é marca própria ou marca exclusiva. Então, muitas vezes, além da marca do fornecedor, você tem uma série de marcas que estão competindo no mesmo posicionamento de preço da marca própria e não faz sentido nenhum. Então, você tem que fazer um estudo aonde vai ter a marca líder, vai ter a marca vice-líder ou a marca líder regional, onde entra a marca própria. A gente viu oportunidades que muitas vezes a indústria não está vendo e o fornecedor também não está vendo, de você poder ter uma segunda marca exclusiva no seu portfólio de marcas para ocupar um posicionamento value for money, em vez de você ficar com um monte de produto sem referência de marcas, sem qualidade, os famosos produtos primeiro preço, né? Acabar com essa competição dentro de casa, principalmente, que eu digo, desculpa o termo, existe um câncer gigante no varejo até hoje, principalmente no alimentar, que veio isso de cadeias europeias, que é a bonificação, né? Não pode existir isso dentro do conceito de marca própria. O contrato de marca própria precisa ser revisto, ele não pode ser prejudicial ao fornecedor. Eu cansei de ver, não vou citar nomes aqui, mas de grandes varejistas quebrarem fornecedores por causa de contrato. Cansei de ver que o resultado no final do ano ser fechado pelo varejista, meter nota fiscal, meter cobrança em cima de fornecedor de marca própria, dando os maiores exemplos e justificativas. Você não cumpriu a previsão, a mercadoria venceu. É um absurdo, gente. Então, assim, no final do dia, a Luísa falou, tem que ter a cultura, tem que ter realmente parceria, essa palavra está desgastada, mas em marca própria é igual casamento, é para o resto da vida. Eu estou há 25 anos casado, não casaria de novo. Então, tem que conviver, pessoal. Tem os prós, tem os contras, a gente tem que olhar sempre a oportunidade na mesa. Então, a oportunidade na mesa está aí. A gente tem que olhar realmente marca própria como indústria, tem que direcionar o negócio, definir o posicionamento da marca, definir a marca, eu vou para a marca própria da minha empresa, eu vou para um portfólio de marcas exclusivas, como eu vou posicionar cada uma dessas marcas. A Patrícia mostrou hoje na OBA como eu preciso desenvolver um design. Ontem a Luciana mostrou que até a gente ajudou no aquele conceito da concepção do vegan, né? Do vegan by needs, né? Então, tem que pensar realmente como indústria, tem que pensar com essa visão de longo prazo, tem que ter uma estrutura, pode ser interna ou com a ajuda de consultores, de empresas que fazem essa terceirização, mas tem que trabalhar com essa indústria, todas as áreas com o mesmo KPI, com o mesmo objetivo, inclusive a área de compras, respondendo também pela venda de marca própria, respondendo pelo estoque de marca própria e, sem dúvida nenhuma, a questão da embalagem, a questão da programação, do forecast, precisa existir. Ele nunca vai ser 100% acurado, mas se você falou que eu preciso comprar 4.000 caixas, você tem que comprar, assumir e fazer, vender e rodar as 4.000 caixas para que no mês seguinte você faça a revisita do seu forecast e você consiga fazer com que o fornecedor se programe. E, por fim, né, não menos importante, não esqueça das questões de comunicação interna, do endomarketing, do trabalho de trade marketing, PDV, e hoje, muito mais ainda relevante, a questão das mídias sociais. Então, pessoal, desculpa um pouquinho pelo tempo, pela extensão das questões, mas realmente pensar a marca própria é complexo e precisa ser pensado em cada um desses pontos. Essas são as dificuldades desses 25 anos que a gente tem vivenciado,
mas é possível, e redes têm mostrado que é possível suplantar tanto do lado do varejista quanto do lado do fornecedor. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Thiago, você, antes. Bom, Thiago, e você aí? Qual a angústia? Bom, vou tentar focar nas angústias atuais. Eu passei por várias dessas angústias que vocês citaram aqui num processo de maturidade da marca própria, mas focando nas atuais e na comunicação entre as 4 mãos. Tá? Hoje, eu tenho pouquíssimos problemas se o assunto for fabricação e gestão. Eu acho que se você tem um desenvolvimento de produto ali, uma largada muito clara, muito profunda, todas as cartas na mesa, exatamente o que acontece, o que você precisa, qual vai ser o problema, cada pontinho de problemas futuros, adiantados, antecipados, discutidos, dificilmente você vai ter um problema conceitual a ser discutido depois, tá? Pandemia? Vai ter. Falta de matéria-prima? Vai ter. Eu até tenho uma visão diferente. Eu acho que a proximidade do varejo com a fábrica foi um fator positivo para a marca própria. O que eu vi foi a marca própria respondendo antes a uma falta de álcool gel, a marca própria respondendo antes a uma falta de válvula pump. Então, esse canal direto e essa proximidade com a fábrica, eu vi favorecendo os nossos produtos, mas, óbvio, vai bater em todo mundo vai sofrer, todo mundo vai ter aumento de custo de matéria-prima, o dólar vai incomodar todo mundo. Mas, falando em particularidade de marca própria, dentro da Ademil, a gente sofreu menos do que os outros produtos e os outros fornecedores. Tendo o produto rodando e tudo negociado, aí pode ser uma particularidade minha, tá? Porque eu tenho a distribuidora Profarma dentro do nosso grupo, então a gente tem muito know-how de supply, de parâmetro de estoque, de previsão de compra. Então, a gente ajustando os parâmetros, ajustando as negociações, ajustando os processos, a gente consegue ter um forecast bom, poucas faltas de produto, se nada de diverso acontecer na cadeia de insumos. Mas focando na oportunidade de 4 mãos aqui, eu acho que a maior oportunidade, o problema, é quando o varejo não assume o papel de guiar e criar a estratégia da marca própria. Quando você tenta terceirizar ou delegar isso para o seu fabricante. Eu acho que cada varejo tem que olhar ali a sua categoria, ver a sua oportunidade, ver seus pontos fortes, ver o que vai fazer para vender aquele produto, tá? Não existe fórmula mágica, nem tudo vai ser com exposição, nem tudo vai ser com primeiro preço, nem tudo vai ser com comissão. Cada categoria, cada produto, cada empresa, uma estratégia diferente vai funcionar. Eu acho que o papel é entender como você vai fazer para vender e como o produto tem que ser para favorecer isso. Então, o varejo tem que saber se o produto dele tem que ter uma força promocional, nascer como pack promocional, se ele não vai ter espaço de gancheira, ele precisa que o produto seja de prateleira, de cartucho. Então, coisas muito pequenas, técnicas, mas que fazem total diferença no resultado. Eu acho que isso tem que partir do varejo, ele tem que entender o que vai funcionar na rede dele, dividir com o fabricante e falar, olha, é disso que eu preciso. Quão perto você consegue chegar, o que você consegue fazer, se você vai precisar mudar alguma coisa de linha de produção, etc., qual é o custo disso, divide comigo, vamos fazer junto, porque é assim que o produto vai funcionar. Então, acho que essa sabedoria de como o produto vai vender tem que partir do varejo, a gente que tem dado, a gente que conversa com o cliente, a gente que tem os insumos de equipe. Boa parte das minhas ideias nascem dos meus balconistas. Então, vem de loja a demanda de o que o produto tem que ser e como ele vai funcionar para vender. Até preço, a equipe de loja tem noção de posicionamento de preço que tem que ir para um produto sair. Eu acho que essa parceria, olhando o sell-out, é vital. Então, não se preocupar de quanto eu estou comprando, mas quanto a gente está vendendo por mês. Isso, ótimo que o Maurício está aqui no fórum. A minha comunicação com o Maurício, eu tenho produtos com ele, é sobre o quanto eu vendo, e não quanto a gente compra. As nossas comunicações, os nossos históricos, os nossos dados, é como o nosso sell-out evolui, não como o meu sell-in evolui.
Sell-in é parâmetro de estoque. Às vezes eu vou estar estocado, não vou pedir um, no outro eu vou comprar o dobro, mas como o nosso sell-out evolui, minha comunicação com o Maurício é totalmente focada em sell-out. E eu acho que um ótimo briefing, um posicionamento, uma ficha técnica, isso tem que nascer do varejo, e nascendo o produto certo, posicionado certo, com todos os pontos discutidos entre varejo e distribuição, depois é supply, gente. Depois é manter produto em loja e passar por adversidades de cadeia. Se o produto nascer certo, acho que a gente mata a boa parte dos problemas. Tiago, o varejo tem que saber o mínimo que quer, né? Se você sabe o que você quer, fica mais fácil, né? Muito... Ela está do outro lado, né? Ela está do outro lado literalmente, não só aqui, mas também na parte de fabricação. Mas geralmente o varejista não sabe muito bem o que ele quer e isso acaba prejudicando, né, toda a cadeia aí, né? Mas perfeita é a sua colocação, Thiago. E como última, faça 2 telas mais uma, é isso. Como última questão aí para a gente abordar, né? A gente fala que teoricamente, né, se você tem um bom contrato, você não teria problema, né? Porque no contrato a gente amarra tudo isso. Só que depois, né, o contrato é uma forma que a gente tem de garantir, né, que as duas partes não sejam prejudicadas. Mas nessa questão de pós-pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, nós observamos algumas particularidades que não tem nada a ver com o contrato. Tá? Na minha opinião, né, o que manteve isso, que não tem nada a ver com o contrato, o que manteve isso em pé, a produção em pé, foi a parceria, né? Não é nem parceria, foi o compartilhamento. A gente compartilhou os meus problemas, os problemas do fornecedor, o que a gente podia fazer. Giovana, não tem essa embalagem, o que a gente pode fazer? Não tem pump, pode colocar flip-top, disc-top. Então, eu acho que depois do que aconteceu, ficou mais fácil, tá, a conversa, e a gente começou a prestar mais atenção. As dificuldades fazem com que as pessoas se aproximem, né? E nós nos aproximamos muito dos nossos fornecedores, sempre foram muito próximos, mas a gente compartilhou muito mais coisas, né, depois desse período aí, né, pós-pandemia. Então, é isso que a gente imagina. Os próximos desafios vão ser o quê? A gente vai sentar mais, a gente vai conversar mais, a gente vai ter que trocar mais número, né, vai ter que colocar mais estoque, né, na visão, pelo menos do nosso grupo. O Thiago ainda tem a vantagem de ter a Profarma por trás. Eu tenho 12 CDs, tá? E cada CD com uma administração diferente. Então, é um desafio à parte. Mas a gente conseguiu entender, né, claro, que vai ter que ter mais estoque, vai ter que colocar mais coisas dentro de casa para conseguir passar por momentos como esses, e que toda dificuldade leva a um aprendizado. No nosso caso, o crescimento foi inevitável, né? Acho que não teve varejista que não cresceu. Pelo menos nós, Farma, ainda cresceu demais. Foi muito bom, cresceu muito, só não cresceu mais porque faltou mercadoria, tá? Senão a gente teria crescido mais. Mas, de qualquer forma, foi extremamente positivo, tá? Então, Gilson, o que você imagina aí, né, que serão os próximos desafios? Primeiramente, eu queria dar parabéns aí para a doutora que cresceu nesse momento. O que a gente tem verificado aqui nas pesquisas que a gente tem feito bastante pesquisas, principalmente com empresas internacionais, a gente tem conversado bastante. Se você pegar históricos de vacina aí, são históricos de 6 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos e até mais. Então, a gente não acredita numa vacina eficaz aí no primeiro semestre, embora a gente tenha largamente pela mídia sendo divulgado uma vacina no primeiro semestre. Então, eu acho que a gente vai continuar com incertezas muito grandes, vamos continuar com um grande problema de insumos. Já estamos vendo a segunda onda na Europa. O que está acontecendo? Quem tem lenço umedecido, por exemplo, é um dos produtos, né? Quem trabalha com lenço e toalha já está com problema de comprar o Sponlense, que é a base dele, porque já está sendo usada para Covid. Quem trabalha com TNT já está tendo problema porque já está se voltando a fazer máscara. Carbopol com álcool gel, mesma coisa. Então, o que vai acontecer é que, no meu modo de ver, muitas empresas vão começar
a tentar antecipar a compra de alguns itens de Covid. Então, a gente vai ter problema, vai continuar tendo problema com insumo. Outras coisas que a gente, até no caso das marcas próprias, que podem ajudar e ajudariam muito, por exemplo, a diferenciação das embalagens, né? O que vai acontecer não só a gente fazer uma logística reversa com as caixas de papelão, mas o que vai acontecer também é uma unificação das embalagens. Tipo, você ter 3 itens com embalagem diferente e você mudar só o sleeve, mudar só o rótulo. Isso também vai perpassar por isso, porque você tem uma caixa única e às vezes até alguma melhoria com relação à formulação, na simplificação. Eu acredito, né, que a gente vai ter problema de fornecimento. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui na Nutriex. Então, nesse final de mês, a gente está inaugurando uma fábrica de cosmético, nutracêutico, produto para a saúde, cosmético classe 4 numa planta só. É a primeira planta do Brasil. Ela vai ter uma capacidade produtiva 10 vezes maior. Quer dizer, a gente já vinha pensando nos últimos 2, 3 anos num crescimento muito grande. Então, o hardware vai existir. Eu não sei se eu vou conseguir, se nós vamos conseguir aprovisionar insumos para botar a grande estrutura para rodar. Mas, até mesmo em função de marca própria, que a gente já vem trabalhando para isso, para melhorar a estrutura de atendimento. O que o nosso pensamento, e a gente está estudando muito os forecasts, quanto mais assertivos chegarem, como o Thiago falou, melhores serão, mas a gente acredita num problema de aprovisionamento de insumo. E, até como parte do que a doutora perguntou aqui, mesmo com um bom contrato, a maioria dos contratos, pelo menos os que eu tenho, e são mais de 10, não fala de problema de aprovisionamento de insumo, né? É uma coisa para se conversar. Então, hoje a gente tem uma coisa adversa que nem cláusula em contrato, teoricamente, tem, que é um problema de uma pandemia. Ninguém estava prevendo isso. Então, logicamente que isso não vai para o jurídico, mas muitos de nossos clientes de marca própria vão ter que nos ajudar, como, por exemplo, uma devolução de uma caixa, né? Que é uma coisa que parece simples, mas, de certa forma, não é. Então, muita coisa vamos ter que alterar nossa forma de trabalhar para atender o mercado de marca própria. É o que eu penso. Por exemplo, no nosso caso, se a gente pudesse unificar a embalagem que eu já uso para os nossos produtos e a embalagem que a gente usaria para marca própria, trocando só um sleeve, trocando só um rótulo. Seria uma coisa, vamos dizer assim, mais ágil e com uma velocidade maior de atendimento até no aprovisionamento de insumos. Sem dúvida. Tem que rebolar aí para dar conta aí do crescimento. Gilson, obrigada. Luísa, e aí? Eu acho que somando a isso, né, que são problemas que são inevitáveis, né, e bem como o Gilson comentou, não estava previsto em contrato e nenhuma previsão, né, que tudo isso aconteceria, né. Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que também refletir sobre esse momento, né, e acho que todos passaram por um momento de reflexão, né, tanto como empresas, como pessoas, né, e momentos de adequação e também de valorização das coisas, né? Nós como pessoas, nos tornamos tornamos coisas mais relevantes e outras irrelevantes que quanto anteriormente era diferente, né? Então, o que eu acho que, assim, pensando nessa pós-pandemia, é inevitável que o comportamento do consumidor vai ser diferente, né? Então, as pessoas, elas já vão agir de forma diferente, então, no seu processo de compra, isso vai refletir também. Então, eu acho que o desafio desse nosso segmento de marcas próprias, que quer queira, quer não, até comentaste, tem, às vezes, um processo maior de desenvolvimento. Eu acho que um grande desafio é a questão de se tornar mais ágil, né? Para a gente poder se adaptar o mais rápido possível a esse novo mercado, a esse novo comportamento. Então, ficar de olho no que o consumidor está trazendo, né? A história tanto de experiência de ponto de venda, né? E também de como mudar isso, né? De trazer experiências mais virtuais para ele, como tipos de produto, como foi apresentado ontem a questão, né, de linhas mais orgânicas, linhas com apelos mais vegetais, e também a questão do uso do produto, né? Do dia a dia, da questão de não ir mais para um salão de beleza, de fazer o salão de beleza em casa, né? A questão do autocuidado. Então, a gente também tem que estar antenado nessa questão de tipos de produto e poder ter agilidade para fazer essa mudança também no portfólio de produtos.
né? Então, esperar passar que essa onda, essa pandemia vá de uma vez, né? Que venha a segunda onda, que encerre para poder se readequar o mais rápido possível. Então, acho que a minha mensagem é essa, a questão do desafio maior de todo esse nosso segmento é a questão da agilidade em olhar o comportamento desse novo consumidor que está diferente e poder trazer uma oferta de produto para eles também de uma forma mais rápida. Apesar de todas as adversidades que vão ter pelo caminho. Luísa, o autocuidado aí, essa coisa de fazer, né, o skincare em casa está realmente bem alta. Os nossos produtos tiveram um grande crescimento nessa pandemia aí, principalmente os dermos. Isso está isso é ótimo. Luísa, a mais para a gente que vende protetor, né, doutora? A queda da venda do protetor solar no pós-pandemia eu achei foi muito expressivo. Eu fiz uma previsão bem sem graça, falei, não vou vender nada. Não vou nem falar o que aconteceu, me lasquei literalmente. Porque agora tem um boom, tá vendendo tanto, e eu não sei o que fazer, porque tô fazendo pedido um atrás do outro, tô matando o Gilson, coitado. Ele tá sofrendo aí na minha mão, porque eu tô vendendo que nem doido aí. O crescimento vai ser forte esse ano de novo, ainda bem. Tá? Se Deus quiser. Obrigada, ele quer. Obrigada, viu, Luísa? Maurício, e aí, o que você vê pós-pandemia aí? Quais os próximos desafios? Então, vamos lá, Giovana. Primeiro, citando a questão de contrato, uma frase que eu não esqueço, que os nossos diretores aqui falam, que numa boa relação com as empresas, com os clientes, o que menos se discute é contrato. Não se acessa contrato quando tem uma boa relação, ele fica lá na gaveta e tomara que ele fique empoeirando, você não acessa ele. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas nesse contexto, eu espero que pós-pandemia, no próximo ano, agora os poucos varejos que têm aquelas empresas que caçam erros, digamos assim, falhas dos fornecedores no passado, acho que agora é uma oportunidade de demitir esse tipo de empresa. Porque quando a gente quer discutir produto, discutir novos projetos, eventualmente, são poucos varejos que ainda trabalham com esse sistema, vem lá um relatório, olha, tem lá, você pecou, você pisou na bola lá 2 anos atrás e está aqui a conta. Como o Rodolfo falou um pouco disso também, eu acho que agora esse momento de pandemia é oportunidade para acabar com esse tipo de trabalho, porque não é isso que o fornecedor quer. O fornecedor quer discutir futuro, quer discutir projeto. Mas tem um pouco dessa parte chata de contrato, falando de mercado. Eu acho que muito, até em cima do que a Luísa comentou, eu acho que a pandemia está nos dando uma grande oportunidade, porque ela está levando os clientes, aliás, o consumidor, a um choque de racionalidade na compra. Então, o cliente ele não quer mais aquela compra, aquela qualidade subjetiva, porque ele achou a marca bonita, porque teve uma mídia muito forte em cima, ou com um ator, enfim. Ele quer realmente uma qualidade explícita, ele quer olhar para o produto, ele quer experimentar e que tenha a recompra porque gostou do produto. Então, acho que isso na marca própria é uma grande oportunidade pela agilidade. Geralmente, a marca própria ela leva no mercado. Os projetos bem feitos, eles são muito rápidos. Se você comparar com os grandes players, com as grandes indústrias, com as multinacionais, a marca própria, quando uma grande indústria, uma grande multinacional como essa leva algum conceito, dizendo que vai lançar daqui a 1 ano, a marca própria está lançando em 3 meses. Então, acho que esse choque de racionalidade no consumo para a marca própria é uma oportunidade. Se a gente para analisar, os países que a marca própria mais se consolidou são os países com IDH elevadíssimo. Lógico, na Inglaterra, na Espanha, é muito forte a marca própria, na França também. Você pegar outros países ainda mais desenvolvidos, digamos assim, com IDH ainda mais elevado, como Suíça, os países escandinavos, a marca própria é muito forte. Ou seja, são países que a renda per capita é muito alta e por que a marca própria se desenvolveu tanto? Uma questão educacional, o consumidor entendeu que compra racional para valorizar o seu dinheiro é fundamental nos dias de hoje. Então, acho que esse é o caminho que a pandemia pode nos levar, é fazer com que os consumidores eles busquem cada vez mais por consumo mais racional e com isso a marca própria pode crescer muito. Legal, Neide, passa um para mim e eu vou pegar esse ponto do Maurício e, na verdade, a minha contribuição para vocês nessa terceira pergunta é quanto eu acredito que a marca própria vai chegar, tá? Desculpa a poluição, mas, na verdade, eu vou resumir aqui para você. Esse é um gráfico lá da turma da Nielsen, do Roberto. Ele tem todas as participações dos principais países, das principais regiões, aonde a gente sempre tem aquele número famoso do Brasil, dos 5% de mercado, né? Principalmente olhando aí o mercado alimentar.
Mas, se a gente olhar a média, né, que é esse número grande aqui do meio do chart, a média dos países, uma média aritmética, é 16,5%. Esse número deve estar um pouco maior, porque há muito tempo eu não tenho acesso a esse dado de todos os países. Mas vamos pegar esse 16, que, se a gente fizer uma conta de padaria aqui, o Brasil poderia triplicar a marca própria facilmente. Mas se a gente for um pouco mais moderado ou um pouco menos otimista, ou talvez um pouco mais pé no chão, a gente poderia, ao menos, e pode e vai, dobrar esse mercado antes do que a gente esperava, né, Neide? Muito antes. Então, se a gente pegar essa previsão que eu fiz, que o mercado brasileiro tem total condição, em cima do que todos nós colocamos de oportunidades, esquecendo os erros e consertando as dificuldades e os erros do passado, a gente pode chegar na marca própria a uma coisa, um número como 83 bi, se for dobrar o tamanho, ou 125 bilhões de reais, se a gente triplicar de tamanho, olhando basicamente só as principais categorias: alimentar, farmacêutico, material de construção, pet shop, e que muitas vezes o varejista não dá a devida importância, que é por isso que o hipermercado há muito tempo está sofrendo, que é a parte do não alimentar, em especial moda. Porque se a gente fizer um trabalho olhando a marca própria como os grandes varejistas de moda mundiais e nacionais trabalham, a gente pode, em vez de ficar preocupado em brigar com a Unilever, em brigar com a Nestlé, em fazer commodity de marca própria, tem tanto produto, tanta categoria que a gente pode agregar valor, e como o Maurício colocou, a gente pensou na FlexiCotton, onde a indústria não tinha uma marca referência, que o Dilson desenvolveu produtos, a Luísa desenvolveu categorias, o Thiago vem desenvolvendo junto com a Giovana também no segmento, de vários produtos, para não brigar diretamente, por exemplo, com o shampoo seda. A Giovana Nasce Pharma desenvolveu um produto que custa 5 vezes mais para o cabelo. É líder de mercado. Quando pensou em fazer uma fralda, pensou em levar a melhor qualidade. Então, eu acredito muito que se a gente colocar tudo em prática, o que a gente está discutindo nesses 2 dias até aqui, mais amanhã, a gente tem plenas condições. Mais um chart só para fechar. E aí, pessoal, a minha mensagem final é o seguinte, é a mensagem que o Frank falou ontem e eu não combinei com ele. Desenvolver uma marca própria, uma marca exclusiva, depende de você fazer o mesmo trabalho que as grandes indústrias multinacionais, centenárias, sabem fazer. A única diferença é que a gente vai depender, como varejista, dos amigos fornecedores. E temos que olhar fornecedores, sim, que sejam dedicados a essa proposta. E, de novo, a última mensagem. Fazer marca própria, como já foi colocado pelo Thiago, pela Luísa, por todos aqui. Não é simplesmente pedir para o comprador, ou pior, pedir para o fornecedor, desenvolve para mim, faz a embalagem, põe conceito, eu quero o preço. Não é isso. Enquanto a gente acreditar que a marca própria só depende de uma promoção, de um preço baixo ou do momento de crise, é melhor, como eu digo para os meus clientes que ainda não começaram, não façam. Mas façam igual a Cifarma, façam igual a Panvel, façam igual ao GPA, que o Dino colocou ontem, que já representa 20% do mercado alimentar. Faça como o Mundo Verde, né? Fecha mais um, Neide. E aí, eu coloco, já aproveitando o meu contato, para quem quiser depois trocar uma ideia, que o tempo está curto. Né? Nós começamos lá atrás, infelizmente, o próprio varejo, ao longo do tempo, veio matando algumas dessas marcas importantes que a gente construiu lá atrás, mas eu gostaria de mostrar que é possível fazer. Inclusive, eu tomei a liberdade de pedir autorização para a Marta, que é a diretora de marca própria do Big, né, ex-Walmart Brasil, e aqui no canto direito
o resultado do que já está nascendo dentro das lojas, o último trabalho que a gente fez aqui na empresa, buscando realmente levar as marcas próprias também do Big, né, para um outro patamar. Desenvolvemos várias marcas, algumas estão nascendo, lançamos aqui agora recentemente a Top Chef, que é uma marca premium, muito na linha que a Vanessa mostrou hoje do Fasano, e porque o Brasil é o Brasil e é um mercado ainda muito value for money, sensível a preço, uma marca value for money, mainstream para todas as bandeiras do grupo. Obrigado de novo, meus contatos aqui, Giovana, Neide, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Thiago, fala para mim. E aí? O que vai ser pós-pandemia? Primeiro, na pergunta, eu faço o mesmo ponto do Maurício. Eu acho que o contrato, numa boa parceria de marca própria, varejo e indústria, é um item a não ser acionado nesses momentos. É um momento de parceria, é um momento de entendimento, é um momento que... Maurício, eu nem sei em que gaveta está o nosso contrato, então espero não ter que procurar ele mesmo, tá? Mas nesse tempo todo a gente não acionou nenhuma cláusula de contrato para fazer nenhuma encerramento ou descontinuar o produto, sempre através de negociação. Isso eu acho um ponto importantíssimo. Quando a gente fala de pandemia, eu acho que vocês falaram muito bem do pós-pandemia, mas eu acho que a gente tem um cenário aqui muito forte de curto e médio prazo durante a pandemia ainda. E eu acho que tem dois pontos de grande dificuldade. Primeiro tudo bem, a gente tem a parceria, a gente é parceiro, mas não necessariamente a gente se comunica bem. Então, você pode ter uma ótima indústria, um ótimo parceiro, errar na comunicação e perder a oportunidade. Então, se você já tem alguma informação de que lenço umedecido vai ser problema daqui a 5 meses, já me avisa agora. Não para eu comprar 5 vezes mais, mas, no mínimo, eu paro de promocionar o produto, eu não boto o produto na Black Friday, eu não preciso queimar produto que vai ter problema de abastecimento daqui a 5 meses. Então, a simples comunicação entre as 4 mãos, eu acho que já adiciona muito resultado para essa contingência durante a pandemia. E aí eu acho que no médio prazo tem a pandemia e tem a crise, e a crise vai mais longe. Eu acho que a crise também vai impactar muita coisa nas categorias, e aí eu acho que o que é particular da marca própria é o canal direto. Então, um produto chega mais rápido na loja, mas um problema também chega mais rápido na loja. Quando eu tenho um problema na cadeia de insumo, eu, como varejista, eu recebo isso das grandes indústrias 5, 6, 7 meses depois. E na marca própria, isso 1, 2 meses depois, já chega direto na nossa cadeia de custo, na nossa cadeia de prazo, na nossa cadeia, principalmente dos pontos financeiros. Então, acho que um grande desafio que a gente vai ter aqui é essa parceria, a gente dividir os problemas e falar, olha, eu sei que a gente tem esse problema, é problema meu e teu, mas a categoria ainda não respondeu, a categoria ainda não aumentou o preço, a categoria ainda não repassou, e a gente vai ter que dividir aqui e pensar num plano. Acho que o desafio para essas 4 mãos que a gente está falando, para esse médio prazo, é como não fazer a marca própria sofrer por essa proteção que os fabricantes costumam dar para os varejistas e para proteger os seus produtos na loja. Então, como a gente, nessa parceria, vai blindar a marca própria para sobreviver nesse momento. Lá na frente, quando tudo subir 10%, a gente volta ao nosso patamar. Pode estar tudo 10% mais caro, mas a gente vai ter a mesma diferença, a gente vai ter a mesma comparação de qualidade, em custo-benefício a gente vai continuar ganhando. Acho que tem um período aí de médio prazo que a gente pode sofrer numa diferença de agenda com as grandes nacionais. É exatamente isso que está acontecendo agora. A gente precisa fazer reajustes, os fabricantes precisam, os líderes de mercado não fizeram, né? E tem coisa que já pediram para mim 47%, 49% de reajuste, tá? O cara manda até nota fiscal para provar que está sofrendo também. Mas aí é um desafio. Mas eu acho que tem um lado do varejo, tá? Não, eu vou dar um exemplo fora do meu cenário, mas se você é um varejo alimentar, você tem uma marca própria de óleo de soja, não tem como você barrar aumento. Isso é da categoria, a categoria inteira aumentou. É algo que acompanha, e você não pode se dar o luxo de fazer aquela negociação leonina com seus fabricantes de agressivo, me dá o menor possível, porque você vai quebrar
do seu fabricante. Então, tem que entender o que está acontecendo, tem que entender o que está afetando o preço da categoria. Se a categoria está indo junto, problema nenhum, a marca própria ir junto. O problema é quando a marca própria vai antes. É o que está acontecendo. Às vezes a gente tem clientes, né, e aí eles olham para mim e falam assim, Giovana, isso é muito legal, mas eu não posso pagar para vender produto, né? Eu preciso colocar pelo menos o mínimo. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero ter que readequar preços inferiores, né? Que o pessoal tenha que voltar atrás em alguns reajustes aplicados. Eu espero bastante. Passa para mim só as outras telas rapidinho, só mais uma. Isso, volta. Que é a última tela. Tá? Então, só para a gente poder concluir, né, as 4 mãos juntas pelo melhor e pelo certo. Tá? Então, é melhoria contínua das duas partes, tanto da parte dos varejistas, que estão sabendo mais o que querem, quanto na parte dos fornecedores, né, que conseguiram entender, né, que fazer marca própria não é só usar a ociosidade da fábrica que eles têm, é criar junto, é ajudar. Né, e hoje em dia eu tenho fornecedores que, quando tem projetos novos, chamam a gente, né, e falam exatamente, eu tenho um projeto novo, você quer entrar junto comigo? Né? Então, na verdade, eles usam o nosso volume até para fazerem novos projetos. Isso é muito bom. Tá? Eu imagino que isso é o ideal, né, para o cenário futuro aí de marcas próprias. Tá? A gente tem alguns minutinhos, eu não consigo enxergar, tem um monte de coisa aparecendo. Como é que volta? Eu não consigo enxergar se tem perguntas, se não tem. A Neide que vai ajudar aí. Não compartilha, que eu só quero só eles. Na verdade, eu queria ver as perguntas. Tem muita pergunta, Neide? Então, vocês aí? Então, tá todo mundo junto aqui. Tem perguntas aí? Eu não enxergo. Está congelado, 209. A Neide quer fazer umas questões aqui. Eu quero fazer... Onde eu... Baixa o volume aí. Isso. Baixou? Ótimo. Eu só quero me ver, porque não estou me vendo, Mariana. Eu tô te vendo. Vocês estão me vendo? Não precisa. Pronto. Já estou. É só baixar o volume aqui. Zero aí. Zero aí o volume. Baixou? Neide, tira... que o microfone está fechado, Neide. Agora deu. Só um minutinho. Diminuiu? Ótimo. Nós estamos muito com computadores perto. Rapidamente, eu queria fazer algumas colocações para vocês. Esse é um tema que até me disseram, você não vai participar desse tema? Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a trabalhar no varejo. 9 anos de idade. Com 11 anos, 13 anos, eu fui atropelada. Eu cuidava da loja da minha família sozinha. E eu fui trocar um dinheiro e fui atropelada. Com 20 anos, eu casei e o meu ex-marido montou um varejo. E fui varejista até 42 anos. Além, depois de ir trabalhar na indústria. E a minha família é uma família de empreendedores no varejo. Então, eu tenho uma bagagem de varejo, de comércio, aquela coisa do comercializar mesmo, né? Porque a gente tinha que fazer tudo, era até contabilidade, né? Essa coisa do varejar com o fabricar é uma coisa que é muito forte em mim. Eu carrego isso nos meus 62 anos de idade. Eu nasci com meu pai feirante. Então, eu venho de uma família, né, de investidores, de empreendedores e muitos varejistas. E eu queria dizer para vocês 2 coisas. Rodolfo, foi exatamente isso. Você viveu os 2 lados, e você citou aqui muita coisa que é extremamente importante, porque não cabe a gente dizer o varejo está certo ou está errado, a indústria está certa ou está errada. A marca própria tem pai e mãe. Ela tem os 2 que fazem parte disso. Ela não existe sem um dos 2. Ela não existe sem um dos 2. Porque o fabricante não vai fabricar nada se não tiver essa marca para fazer,
Quer dizer, ele pode até fabricar as próprias marcas dele. Mas, e o varejo, sem o fabricante, ele não é indústria. Não adianta ele ter marca bacana, porque ele não tem quem faça. E essas duas, essa união que a gente prega há tanto tempo, lembra do nosso grupo na GV? Então, a gente prega há tanto tempo que tem que ser uma relação de respeito, que tem que ser uma relação muito bem feita. Eu vou contar muito rapidamente. Um contrato diferente. Essa coisa do contrato, né? Quando as partes são sérias, eu na fábrica, eu sempre tive um fornecedor, porque eu não tinha volume para ter mais que um. Eu tinha que ser importante para esse fornecedor. Quando eu peguei um projeto do Carrefour de água sanitária, chamei a Sova e disse, é o seguinte, vocês todo ano param para aumentar preço, vocês fazem manutenção para aumentar preço. Eu vou comprar só de você. Eu vou entrar num projeto que eu não posso ter ruptura. Então, você vai me fazer o preço. E ele me mostrou a nota fiscal da Unilever. E eu disse para ele, eu vou comprar 50 mil litros. Eu ia começar a fazer a marca própria Carrefour, porque, para quem não sabe, eu fui uma das pessoas que montou a Total Química. Então, eu ia começar. E disse para ele, eu vou comprar 50 mil litros todo mês para lá. Eu já comprava 50 mais 50. Ele me mostrou a nota fiscal da Unilever. E eu disse, ok, você está me fazendo o melhor preço, agora não pode faltar. Eu todo dia quero um caminhão aqui na ponta, eu não vou comprar mais de ninguém. Eu só vou comprar de você. E Artivinco, eu só vou comprar de você. Solvay do Brasil, plástico, eu só vou comprar de você. Nunca comprei de mais ninguém. Eu não troquei fornecedor por 10 centavos. Eu não fazia campanha e não ficava fazendo uma coisa que o povo fala em marca própria. Gente, pelo amor de Deus, não usem o termo licitação. Isso é para coisa governamental. Vocês fazem cotação. Que coisa chata esse negócio de ouvido. Até meu ouvido. Aí eu faço licitação. Que licitação, gente? Licitação é coisa para o governo. Que, aliás, é muito mal feita, inclusive. Não funciona, nem funciona direito, né? Uma corrupção danada. Esse nome lembra até corrupção. Tem que ser fiel. Os fornecedores chegavam e falavam assim, você compra de um fabricante só, tem um e não tem nenhum? E eu perguntava para ele, você tem quantas mães? Porque quando você escolhe direito, você pode ter um sim. Quando você escolhe direito, esse um não vai deixar faltar. O mercado não tinha hipoclorito, na Total Química não faltava. Nunca tive uma ruptura. E nós tivemos 78% de share no Carrefour de água sanitária. Água sanitária. Mas era igual a Brilhante. A qualidade era igual a da Brilhante. E foi esse o projeto que nós fizemos. E ele não pediu para mim uma marca, um produto igual a Brilhante para pagar igual a Isabel. Era para pagar também igual. Foi um projeto muito bem feito. Porque quando os projetos são bem feitos, quando a gente tem o fabricante e o dono da marca fazendo tudo como deve ser feito e se respeitando. Hoje eu lancei de manhã. A Abimapro, a partir de agora, lança a 5ª geração da marca própria, que é a geração respeito. Nunca faltou nada nesse projeto, porque eu fechei com os meus fornecedores, que eram também fornecedores do Carrefour. Nós todos éramos fornecedores, mas não era do Carrefour. Nós todos éramos, os meus fornecedores do Carrefour e mais o Carrefour, éramos fornecedores dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Porque é assim que funciona. Da mesma forma que você vai mudar alguma coisa, o custo aumentou e a pessoa diz, não vou aumentar o preço. Não, eu não vou comprar. Cara, não compra. Não leva para sua casa. Vamos vender? Vocês não são compradores, vocês são vendedores. Todos nós na cadeia, nesse ecossistema, somos vendedores. Só tem um comprador na cadeia. Esse comprador é o consumidor. Ele é quem compra. Se a gente entender isso e se a gente fizer o que hoje, na palestra da manhã, foi muito bem colocado, que cresce a marca própria. Os países que mais crescem marca própria são os que têm varejistas, que saíram do modelo. Vire-se, eu quero o produto na gôndola. Vire-se, você investe para o modelo, a marca é minha, eu vou investir junto com você. Nós vamos crescer. Precisa falar que a Alemanha é um deles? Não, né? Acho que nem precisa, né? Acho que todo mundo sabe. Eu só queria colocar isso para vocês, porque a gente tem muita coisa, muita vivência, né, Rodolfo e Giovana? A Giovana, sabe por que a Cifarma faz sucesso? Sabe por que vocês estão aqui? Doutora, sabe por quê? Porque ela sabe fazer. Porque é uma delícia vender para a Cifarma. Não é?
É uma delícia. Eu aqui, né, como presidente da associação, é muito engraçado porque a gente escuta de tudo. Aqui é de tudo, gente. E aí é assim, pô, mas olha, é uma delícia vender para aquele cara. Putz, aqueles caras fazem um projeto direitinho. Pô, aquele cara me inventou um contrato. Gente, ó, vou contar um segredo para vocês. Pandemia, nem seguro de vida paga, quanto mais um contrato. Que contrato em pandemia? Pandemia não tem contrato, não existe nenhum contrato que sobreviva a nenhuma pandemia. Não adianta fazer contrato. Adianta, sim, ter compromisso, como disse o Rodolfo, naquilo que você coloca de forecast. Sabe o que é forecast? Não. Tem gente que não sabe nem o que é forecast. Uma vez eu disse para uma pessoa que trabalhava um pouco mais perto de você, pô, minha filha, mas só se eu derreter e virar frasco, não tem polietileno, porque não é a primeira vez que a gente passa por isso, gente. A gente já passou bem umas 4 vezes problemas assim, sem embalagem, sem papelão, sem os preços lá em cima, é o dólar. Isso é normal. Sabe quem sobrevive a isso? Quem se respeita, quem se entende. Quando o fornecedor e o dono da marca, juntinhos, resolvem seus problemas. Porque vai ser muito mais legal fornecer para esse do que fornecer para algum outro que faz do projeto marca própria um atestado de óbito, né? A pessoa quase infarta só de ter que fornecer. E era esse o recado que eu queria dar para vocês. Toda marca própria tem que ter 4 mãos mesmo. Claro que tem 2 mãos mais um monte e as outras 2 mãos mais um monte. Mas isso funciona e vai funcionar cada vez mais a la Trader Joe's, que é o nosso sonho, né, de consumo, quando a gente tiver esse jeito de fazer. Indústria e varejo juntos. Um é a extensão do outro. Não existe a culpa, existe junto. Vamos resolver junto, vamos fazer junto, vamos ter compromisso junto, vamos pagar a conta junto? Tem que pagar a conta junto. Né? É isso que nós precisamos para crescer em marca própria no Brasil. Se a gente fizer isso, é só essa lição de casa, se a gente fizer isso bem feito, agora, o ano que vem, a gente realmente vai conseguir implantar uma coisa que é o nosso sonho, que é a nossa central de compras. Vai ser bem bacana, aguardem. Nós vamos ter fornecedores mais sérios com a gente. Deixa eu só falar tchau. Gente, só para poder concluir, não dá microfone, tem que... Para poder concluir, eu agradeço muito a participação, Gilson, Luísa, Thiago, Maurício, Rodolfo, né? Convido a todos aí, né, quem estiver passando, os fornecedores já sabem onde é que eu estou, né? Mas os outros, né, a Luísa já foi me visitar uma vez, mas o Thiago, agora que você tomar um café lá na Cifarma, né, faço questão de recebê-los lá, né, porque é muito bom conversar com concorrentes, a gente troca muita ideia e sempre é muito bom, sempre muito positivo, né? Então, agradecer demais a presença de vocês e espero, né, ter contribuído aí, né, para o pessoal que não conhece marca própria ou quem já conhece e não tem essa visão de varejo farma, né? Para ter uma ideia, hoje nós temos no top 100 do Brasil, né, de corporação, de não medicamentos, 5 varejistas farma fazem parte, né, dos top 100 que vendem, né, os seus produtos e unidades no Brasil. Então, farma está voando baixo aí, tem que tomar cuidado com a gente, né, que está chegando perto de todo mundo. Obrigada, né, e até uma próxima vez. Obrigada, Ney. Obrigada a vocês. Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigado, doutora, pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado a todos.